Tô aqui com um cara que eu já falei para ele, falo aqui publicamente, sou super fã, dele, é um empreendedor aí que, muita gente conhece ele por uma empresa que vários utilizam, aí todo dia, mas eu conheço ele até das jornadas anteriores, que é o Paulo Veras. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Ô, Paulo, eu queria começar com você contando essa sua história aí, essas suas aventuras aí na sua carreira, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Claro, vamos lá. Bom, eu estou com 50 anos, minha vida toda foi empreendendo no digital, quando ainda chamava informática, o- eram outros tempos, né? E eu sou fundador, na verdade, você podia apresentar, você está entrevistando o fundador da Tesla, e você não estaria mentindo. Que foi quando eu comecei a empreender com 22 anos, montamos uma empresa com amigos de escola que chamava Tesla para fazer sites de internet. Mas isso era 95, né, era muito cedo, quase ninguém sabia o que era internet, ninguém usava. E e de lá para cá, então, a vida foi sempre metida em startup, inovação, produtos digitais, e e eu fui sempre empreendendo, né, e aí teve um período que eu saí depois da Tesla e fui fazer o MBA fora, aí viajei um ano, então passei um ano na França, depois passei um ano viajando, foi muito legal, foi 2002, era ano de Copa do Mundo, então foi inclusive a nossa última Copa que a gente ganhou e eu tive a sorte de tirar o meu sabático bem nesse ano, consegui acompanhar os jogos do Brasil. E aí depois voltei, trabalhei um ano em consultoria, e aí fui para a Endeavor, e foi uma jornada incrível, assim, passei 4 anos e meio lá na Endeavor, tocando a operação do Brasil, e, pô, aquilo me abriu, assim, o mundo. Eu já era empreendedor, já gostava do tema, mas quando eu fiquei nessa imersão ali na Endeavor, aí eu aprendi a fazer tudo melhor. Eu aprendi a ter muita referência de boas e más práticas. Eu meio que reconstruí toda toda a minha caixinha de ferramentas de empreendedor, e aí partindo depois ali do meu ciclo de Endeavor, aí eu fiz várias outras startups, algumas deram bem errado, algumas deram um pouco errado, algumas deram um pouco certo, e aí teve a 99, que foi a minha última, que deu muito certo. Então, foi uma jornada ali de founder, CEO, fizemos todo o ciclo bonitinho de VC, anjo, seed, série A, série B, série C, e aí vendemos a empresa, ficou conhecida como o primeiro unicórnio brasileiro, e isso faz 5 anos já. E de lá para cá, eu montei um veículozinho meu e faço investimento anjo, e além disso estou em 2 conselhos, 2 boards, um é o Boticário, o outro é a Localiza, e também 2 ONGs que eu ajudo bastante, uma Endeavor e outra Girando Falcões. Então estou ocupando bem meu tempo, bem distribuído, e um monte de projeto bacana com líderes que eu admiro bastante e gosto de participar junto. Muito legal. Uma curiosidade, como é que foi o desfecho da Tesla? Porque eu me lembro na época que você estava tocando a Tesla, eu estava também numa jornada de marketing digital muito parecida, só que eu estava fora do eixo, eu estava lá em Porto Alegre, né? Eu sempre tive curiosidade, como é que foi o fim? Aí foi comprado, o que aconteceu? Bom, Porto Alegre não era nem tão fora do eixo, né? O Marcelo Lacerda estava lá fazendo os É as e verdade, não sei é o quê, verdade. coisas boas vieram de lá. Na verdade, a Tesla eu saí, né, quando foi 2001, 2002, na verdade, 2003, logo depois da bolha. E a empresa existe até hoje. Acho que os sócios originais, que eram 4 fundadores, foram saindo e foram passando participação para a galera que estava tocando ali no dia a dia, e essa turma que levou para o próximo nível ali. Então hoje ainda a empresa existe, mudou de nome, reposicionou um pouco mais como uma agência digital, mas está lá ainda, Que quase legal. 30 anos depois. Que legal, que legal. Eu acho muito legal essas histórias e essa transição de empreendedor de uma empresa de serviços, né, para uma empresa que faz um produto digital, tem uma mudança legal de mindset que eu também passei por essa. E eu acho que a Endeavor serviu muito, né, para você para fazer essa transição, né? Demais, até para entender as limitações de uma empresa de serviço e diferenças mesmo do modelo, né?
Então, realmente, se você quiser fazer um negócio muito grande e escalável, tem que ser baseado em produto. É muito difícil de fazer isso em serviço, né? É Então, muito essas difícil. lições foram, essa ficha foi caindo aos poucos com as dificuldades que eu enfrentava no dia a dia, mas depois passei a entender melhor, tendo uma leitura um pouco mais ampla. É. Vamos falar um pouquinho do teu perfil como agora como investidor anjo. Fala um pouquinho das verticais. O que você gosta, né? Você já teve um range grande aí de coisas que você já fez, né? Você poderia gostar de coisas mais B2B, mais B2C, mas o que te brilha os olhos aí, os verticais que você mais curte? Se existem, né? Se você é completamente agnóstico também. Eu sou relativamente agnóstico, então eu não olho por vertical, eu olho muito mais o time e o tamanho da oportunidade. É isso que me encanta. E trazer, obviamente, uma abordagem nova e diferente para um problema, né? Então, eu acho que você tendo esses elementos, founders que você admira, que você acha que tem o que precisa para fazer o negócio dar certo, atacando oportunidades gigantes, é isso que me anima. Em geral, essas coisas são tech-enabled, né? Uhum. Então, praticamente tudo que eu fiz foi no setor de tecnologia, mas hoje você tem as verticais, né? Aí você tem fintech, tem health tech, tem mobilidade, fiz todas essas. Então, não tenho muito uma questão de setor, eu vejo mais o tamanho da oportunidade e o time, e aí isso aqui me anima para entrar e compartilhar essa jornada junto com eles. E tem algum estágio que você gosta de entrar, assim, você gosta bem early, ou você gosta quando o negócio já está com uma carinha, com corpo, Eu gosto mais early. mais Eu já early? entrei em alguns um pouco mais tarde, acho que o que eu entrei que já estava mais madura é a Frete.com, mas acabou sendo um negócio meio oportunístico, e aí eu acabei até ficando um tempo no conselho e tal. Mas quase todas as outras eu entrei bem no comecinho, assim, às vezes o primeiro capital que entrou na empresa, eu gosto muito dessa fase, assim, de botar o Uhum. produto de pé, procurar product market fit, montar o time, eu adoro isso, é a fase da garagem, né, que tudo Eu sei. pode, a folha em branco, você pode mexer muita coisa ainda, então eu curto muito essa fase, assim, é uma fase muito dura, né, É uma fase mas, dura. mas eu gosto dela, assim. E talvez, às vezes, um pouquinho depois, quando já tem alguma coisinha, já tá começando a apontar que pode ter escala. E aí já está num modo um pouquinho mais de início de scale-up, vai. Mas eu sempre gosto mais pro early stage. Eu também. Sou suspeito, é que é o estágio que eu acho que é mais empolgante realmente, né. E uma coisa que a gente está tentando fazer aqui também, Paulo, é desmistificar um pouquinho, o pessoal às vezes cria uma imagem do cheque, né, do tamanho do cheque e tudo mais. E eu queria te perguntar, assim, você tem um cheque médio que você costuma investir ou varia muito? Enfim, se você puder falar alguns valores. Varia bastante, assim, eu prefiro não falar de valores, mas assim, eu faço cheques em geral um pouquinho maiores do que a média do mercado, porque eu gosto de ter uma participação mais ativa. Então, eu tenho um monte de amigos que eles entram em um monte de empresa, mas eles estão ainda numa posição de CEO, de founder, tocando um negócio que eles montaram. Então, eles acabam tendo menos tempo para participar da jornada da startup. A minha proposta é o oposto. Assim, eu gosto de fazer menos coisas com mais profundidade. Hoje, assim, do jeito que eu organizei minha vida, onde eu gasto boa parte do meu tempo é nisso, é nesse apoio aos empreendedores, é em ajudar. Então, várias dessas empresas já foram montando boards, aí vai formalizando a governança, quando vai para uma série A, série B, e muitas delas eu participo também do board. Então, eu gosto de dedicar tempo e esforço. E aí, para mim, para fazer sentido isso, eu tenho que ter uma participação relevante. Assim, eu miro, em geral, algo perto de 5 a 10% do negócio ali no começo. Obviamente, depois das rodadas, isso acaba diluindo, mas então aí dá para ter mais ou menos uma ideia. Bom, e Paulo, quando que foi o início da sua jornada como investidor? Foi antes da sua experiência aí na 99? Foi durante ou foi mais recente? Quando é que foi essa faísca? A faísca eu sempre tive, eu não tinha o recurso. Então, então foi depois da 99,
por, por uma questão bem básica, né? E eu acho que, assim, sempre gostei de estar junto, de participar e tal, mas era muito mais uma capacidade de mentor. Antes não tinha a capacidade de fazer o investimento, né? Aí depois da saída da 99 já deu para começar a fazer isso. E acho que também uma decisão que eu tomei quando a gente vendeu a empresa, de mudar um pouco de função, assim, foi uma coisa pensada também. Falei assim, putz, em vez de sair e montar um outro negócio do zero, fazer o ciclo inteiro, falei assim, quer saber, acho que eu vou fazer diferente e vou participar de ciclos de vários outros times. Então foi uma coisa bem pensada, assim. Então eu não tenho hoje nenhum papel executivo em nenhum lugar, mas eu consigo acompanhar muito mais projetos. Então eu tenho uma amplitude de coisas que eu vejo, que eu aprendo, que eu acho super legal. E fora que também fica um pouco mais tranquilo para conciliar com todo o resto da vida, né? A vida de founder não é fácil. Então foi uma coisa assim bem pensada e eu tô contente do jeito que está. E conta como é que foi o seu primeiro investimento, como é que foi, como é que chegou até você, e como é que ele está hoje, né? Como é que está essa empresa? Se existe ainda, né? Porque quem investe super early sabe que isso acontece bastante também. A empresa deixa de existir depois de É uns anos. verdade. Não existe, está super bem. Eu conheci muitas empresas do Cubo, né? Eu frequento bastante o Cubo, então ali é um ambiente espetacular, assim, de inovação, com founders muito bem preparados. Então é muito legal lá, é muita coisa boa acontecendo, né? E aí eu acabei conhecendo talvez metade das empresas que eu investi, elas são residentes no Cubo. E a primeira é uma que se chama Lookbox, que é um negócio super interessante e que está no momento agora, putz, é incrível essa jornada. Até o Murta, Rodrigo Murta, que é o CEO e founder, né, tem o Daniel também, irmão dele, são dois founders, e é um negócio que agora está no olho do furacão com AI, ChatGPT, porque o produto deles, que está indo super bem, era um produto para facilitar o acesso à informação e democratizar isso na empresa. Então eles criaram um modelo de linguagem natural, onde você pergunta como se fosse um Google, mas você pergunta qualquer coisa referente à empresa. Em relação a vendas, estoque, faturamento, margem, tudo que é informação de gestão, eles fizeram uma maneira muito simples, que qualquer pessoa, até no caixa, a pessoa consegue perguntar o que eu preciso fazer para bater minha meta. Então, eles realmente criaram um modelo muito popular de fazer o acesso a coisas que eram muito reservadas para diretoria, relatórios complexos, isso foi para a ponta. Gerente, supervisor, coordenador, até o caixa pode usar. Então, é uma solução muito legal, é usada por grandes redes de varejo, e essa é uma que está mergulhando agora no ChatGPT para potencializar ainda mais o que eles fazem. Então, é aquela coisa legal, né, de ameaça ou oportunidade. Eles estão conseguindo já plugar no ChatGPT para fazer um monte de coisa que eles não faziam antes. Então, muitas vezes os clientes, por exemplo, falam assim, tá, eu adoro usar a solução de vocês para perguntar os indicadores, KPIs do negócio. Mas, putz, eu queria perguntar também como é que eu preencho uma nota fiscal, eu queria perguntar outras coisas, outros processos, procedimentos da empresa, né? Como é que eu faço um relatório de viagem, qual que é o limite de despesa. E eles não tinham esse lado, porque é uma outra coisa, é um outro bicho. Mas para o cliente é a mesma coisa. Você, pô, tem um campo aqui, eu quero perguntar alguma coisa, eu quero que você me responda. Você já me responde tudo que é analítico. Eu quero que você me responda também a parte que está lá em manuais, em procedimentos e tal. E eles plugaram já numa API no ChatGPT e já estão entregando isso para as empresas, com segurança, com privacidade. Então, pô, é um negócio, é um case que eu acho super bacana. Isso, quando você pega empreendedores bons, são aqueles caras que não estão amarrados na solução que eles botaram de pé, né? Estão muito aproveitando essas mudanças, essas ondas, o que eu posso melhorar no meu produto e resolver mais problemas para o meu cliente, né? Então essa está firme e forte, fechou uma rodada em janeiro, fevereiro, mesmo nesse inverno de startups, e está bem bacana. Você falou do perfil do founder, né? Você falou um pouquinho. E quem foi ou quem é founder tem um olhar diferente de quem só investe, né? Eu tenho absoluta certeza que existe um olhar distinto. E eu queria te perguntar, quando você
está escolhendo um founder, né, para investir ou conhecendo, enfim, qual que é o teu perfil ideal de founder? Ou quando você olha, pô, esse time é o time, o que tem esse time para você dizer isso? Bom, primeiro, assim, é muito difícil, porque os founders, tem founders excepcionais que são muito diferentes em algumas coisas, né? Então, você fala assim, não, tem que ser um cara carismático, super falante, etc. Não necessariamente, né? Founders, às vezes, de startup com viés mais comercial, etc., tem que ter esse perfil. Mas muitas vezes você tem founders que são muito mais product-oriented e que não são assim. Então, eu acho que, para mim, as características essenciais do founder é muita curiosidade, é um cara que gosta de aprender, que não tem apego ao passado, mas quer criar o futuro. É alguém que é muito mais movido pela oportunidade, pelo desafio, então tem que ter aquele brilho no olho, aquela garra de fazer acontecer, e tem que ser super hard worker. Né? Você não vai achar founder de empresa de sucesso que vai com pé metade no acelerador. Tem que ser um cara que realmente vai para as cabeças para botar o negócio de pé. Então, eu acho que se você pegar essas características assim do sonho, da visão e uma capacidade de execução com muito trabalho, acho que esse é um bom perfil de founder, assim. Mas dali para frente vem, como diz o americano, em all shapes and sizes, assim. Então você pegar tipo testes de personalidade são muito diferentes. E eu tenho uma tendência a preferir também times do que founder solo, que eu acho que times muitas vezes conseguem se complementar em algumas coisas. E toda pessoa tem algumas coisas que faz melhor e outras coisas que faz pior, né? Então quando você pega um time completinho, e aí eu olho muito, será que esse time tem todas as competências-chave para o negócio dar certo? Ou será que esse time vai ter que contratar de terceiros uma parte-chave da solução? Isso eu nunca faço, eu nunca fiz um investimento e não pretendo fazer num time que tem uma parte core da solução que é terceirizado. E eu sempre falo para os empreendedores, os founders, se você quer fazer isso aqui dar certo, você precisa achar um sócio para botar isso de pé com você que tem os skills que te faltam. Não pode ser, vou contratar uma empresa para desenvolver esse pedaço da solução, né? Isso não funciona. Então, você vê esse traço comum em todas as startups que deram certo, você tem uma complementaridade de skills no time fundador, que você tem tudo ali que precisa para botar o negócio de pé. Depois você vai completar com mais funções, quando o negócio vai para a escala, etc. Mas o core tem que estar lá, né? E aí eu vejo muito assim da experiência que a gente teve na 99, éramos 3 founders muito diferentes entre si, personalidades completamente diferentes, mas com valores muito alinhados. Então você pode ter diferença em opinião, em gostar mais de uma coisa ou de outra, etc. Mas os valores não dá para ter diferença, tem que ter a mesma coisa. Dali para frente a diversidade ajuda, né? Então eu gosto de olhar isso. Um time fundador tem valores consolidados e alinhados e tem complementaridade de perspectivas e de skills. Então lá no caso da 99, eu tinha toda essa parte de business, já tinha fundado o negócio, gente, gestão, fundraising, tudo isso. O Ariel, um cara, um gênio de produto, de entender a cabeça do usuário, o que é a forma mais simples da jornada dele de A para B, e o Renato, que é um cara de tecnologia excepcional, que assim, fazer muito com pouco, diz pouco do Renato. Assim, ele aprendeu a codar para iPhone em 72 horas, ele aprendeu a codar, codou o app da 99 inteiro, subiu para a loja da Apple e foi aprovado. Então, assim, a competência técnica que ele tem de botar, arquitetar uma solução, executar, escrever um código é incrível, assim. Então, a gente tinha ali no time fundador essas 3 competências-chave que foram a solidez, foram a base para a empresa depois poder crescer, perseverar e tal. Então, sempre olho isso. Eu gosto mais de time do que founder solo, olho gente com valores alinhados, perfis complementares e que tenham um sonho muito compartilhado. E chama a atenção, né, tem muito isso do pedigree, né, o cara saiu de Stanford, cara é ex-Google, não sei o quê. Isso te chama a atenção como investidor ou é apenas mais um data point lá que você coloca, né? Tem gente que isso aí é o divisor de águas, quando a pessoa já fala, ó, tá aqui, depois a gente vê o que você vai fazer, né?
Eu não coloco nesse patamar, assim. Eu acho que ajuda. Né? Então, no caso do Ariel, por exemplo, ajudou muito o período que ele passou no Google, para ele consolidar essa visão de produto digital, de como é que funciona, de simplicidade para o usuário. Então, eu não olharia tanto quanto um pedigree, assim. Eu acho muito mais que experiências reais você teve e que escolas de pensamento você segue, né? Então, acho que essas coisas ajudam. Mas, poxa, a gente tinha no time de tecnologia, e eu vejo isso em todas as empresas, hoje em dia tem muita gente que é autodidata, que aprende sozinho, né? Tem tanto recurso na internet, e muitas vezes a gente trouxe gente júnior que aprendeu sozinho, e ele dava pau em alguém que saiu de ciências da computação na USP, que tinha uma abordagem muito mais teórica, muito mais acadêmica para resolver um problema, enquanto você pega alguém mais hackeando o sistema ali e acha caminhos para resolver. Então, eu acho que não dá para colocar tanto peso assim no pedigree. Você tem que olhar muito mais a capacidade de execução. E uma coisa legal do mundo de startup é que você dá oportunidade para muita gente, né? Então as pessoas começam a se diferenciar muito rápido, assim. Quem realmente consegue resolver os problemas, quem é mais autônomo, vai buscar a solução e já traz o problema e a solução. Então, eu gosto de trazer pessoas que tenham boas escolas de pensamento e boas referências, acho que isso ajuda, mas o pedigree sozinho não resolve, né? E sempre gente mais mão na massa, assim. Eu acho que tenho mais preocupação com o perfil de gente que veio de pedigree de empresa muito grande, que eu acho que acaba vindo com uma dinâmica diferente da startup. Gente que vai ter mais lentidão para tomar decisão, tem mais medo de errar, tem muito mais uma questão de, vou marcar uma reunião para discutir o tema, em vez de juntar 2, 3 pessoas ali, conversar 15 minutos e já resolver. Então essa era uma preocupação que eu sempre tinha e ainda tenho, vendo nas scale-ups. Na hora que começa a crescer muito e trazer gente de fora, quando traz gente mais com perfil corporativo, começa a matar a cultura da startup. E eu acho que esse é um risco grande no scale-up. Então eu tomo muito cuidado. Assim, trazer gente de corporation é muito, muito a conta-gotas, porque eu acho que para startup é muito difícil de encaixar. E tem que, se você trouxer, saiba o que esperar e como líder do negócio, saiba lidar com essa pessoa também, né? Tenha a paciência né, dê o tempo necessário para que ela consiga entregar o que precisa. Paulo, você não mencionou quantos investimentos você já fez, né? Qual o tamanho da tua carteira hoje de investimentos, mas se você puder falar sobre isso e também se você colocar o maior, né, o que deu mais certo, ou os que deram mais certo entre os investimentos que você já fez, seria legal. Tá joia. Eu tenho hoje 10 investimentos na minha carteira. Eu não tive nenhuma saída ainda, mas tem várias empresas que estão indo muito bem. E eu gosto de ficar para a jornada do founder. Assim, então, assim, eu dificilmente pego a oportunidade de sair no meio se o time está continuando a crescer. Talvez até tenha uma oportunidade agora de fazer uma saidinha parcial só para recompor o meu veículo de investimento, mas eu gosto de ficar na aposta com os founders para a jornada, né? Então, assim, eu estou com várias que já fizeram rodadas relevantes, assim. Tem uma bacana que até está globalizando, que chama DigiBee, que é uma plataforma de Enterprise Integration, que é um problema que todo mundo tem, né? Hoje em dia, para você desenvolver qualquer solução, metade do tempo você gasta plugando em tudo e metade do tempo escrevendo o código da feature, do recurso que você quer fazer, né? Então, eles têm uma plataforma que é world class e a gente resolveu tentar globalizar a empresa. Então, estamos nessa jornada, está super legal. Um dos founders e o CEO da companhia se mudou para os Estados Unidos faz um ano e estamos ali capinando para cavar espaço para tentar fazer uma startup brazuca B2B Enterprise vingar no maior palco do mundo, que é os Estados Unidos, né? Tem também clube de consórcio, que é bem legal, é a única administradora de consórcio no Brasil hoje, com viés bem digital, quase como se fosse um Nubank de consórcio, digamos assim, com a boa experiência do usuário, sem entrelinhas, muita transparência, e é um produto que cresce todo ano, né? Então, parece até quando o founder, que é o Edu Rocha, me apresentou, nossa, consórcio, né? Um negócio que meu tio usava há 30 anos atrás.
E aí, quando eu comecei a mergulhar, é uma indústria que cresce todo ano. E para o Brasil, ela é muito importante, porque é uma forma de você construir um patrimônio, adquirir ativos, né, carro, é, apartamento, sem juros, no final das contas, porque é quase que uma compra coletiva, vai. Então, você é muito imune à taxa de juros. E hoje em dia, no Brasil, para esses ativos de valor mais alto, a maior parte das pessoas são recusadas no financiamento, até no financiamento mais popular, né? Então, a única forma que a pessoa tem, muitas vezes, é ir para um caminho de consórcio. Mas as administradoras de consórcio tradicionais estão muito velhas na forma de fazer, muito caras, tem muito intermediário. Então, a visão ali foi dar uma reempacotada nessa forma de resolver, que é a plataforma do consórcio, mas fazer isso de uma maneira moderna, fluida, simples, transparente e com custo muito mais barato do que as alternativas. Então, você está indo super bem também. E tem várias outras, assim, as de saúde também. Eu tô inclusive no board lá da SAMI, que é uma health tech também que está super legal, criando um modelo de plano de saúde para pessoas que em geral não tinham e não têm acesso, principalmente PMS. Então, assim, tem bastante coisa legal acontecendo, assim, e apesar desse inverno nuclear ali no funding, a gente tem visto os negócios que têm fundamento, que têm um bom plano, que estão sólidos, estão conseguindo rodadas. Ainda que piores do que gostariam, mais lento, etc., mas está saindo. Então, assim, eu tô ainda bem animado, apesar desse período mais difícil ano passado e esse ano, mas assim, para quem trabalha com startups um pouquinho mais fundamentalistas, que é o meu caso, startups já têm um plano claro de monetização, já procuram ter sempre margem de contribuição positiva desde a partida, uma série de coisas assim. Eu acho que passando essa arrebentação vai ter um oceano azul aí para poder navegar. Então estou bem animado com o meu portfólio, embora só esteja ali em paper money por enquanto. Muito legal. E eu acho que quem já passou por essas crises de mercado, esses ciclos de mercado, sabe que vai subir, né? Desce e sobe. E eu acho que construir, né, um portfólio legal requer paciência, sangue frio e um olhar de futuro, né? Falando em olhar, você teve o privilégio de ter várias jornadas empreendedoras e também de ter participado da Endeavor, que te deu uma perspectiva em relação a vários tipos de negócio. A gente vê que não tem uma maneira de dar certo, tem várias maneiras. Mas eu queria te perguntar, como investidor anjo, e participando do jeito que você está participando, como que isso afetou a tua visão do cenário empreendedor? Isso aí mudou alguma coisa na sua cabeça desde que você começou a fazer esse tipo de investimento? Eu acho que não mudou muito, acho que mais consolidou algumas teses, assim. E eu procuro trabalhar muito do lado do empreendedor. Então, eu não me encaro como investidor, eu me encaro como parte do time. Então, eu estou sempre junto com os empreendedores nas discussões. Muitas vezes eu discordo deles também, não quer dizer que eu concorde com tudo. Mas eu acho que, assim, consolidou algumas coisas. Eu acho que é legal de ter esse pacote de experiências mais amplo para poder passar algumas coisas para os empreendedores. E muitas vezes eles acham outros caminhos de fazer ou voltam depois, putz, realmente eu errei, era melhor fazer de outro jeito. Tem alguns erros clássicos que os empreendedores fazem, né? Um é centralizar demais, aí o outro é largar tudo de uma vez. Então, assim, essa coisa de ter muito processo e aí engessa a inovação, ou tem inovação demais e aí não tem nenhum processo, e aí fica todo mundo tendo ideia, mas a coisa não avança. Então, eu acho que o legal de ter um monte de projetos é você conseguir enxergar esses sinais e poder trazer essa perspectiva para os empreendedores, né? Para poder ajudar a criar um pouco mais de referência para eles, porque normalmente o empreendedor está olhando muito para a experiência dele, porque ele está vivendo ali no dia a dia, porque é muito intenso, consome muito, né? Então, poder abrir um pouco isso para trazer experiências de fora, eu acho que tem muito valor. Mas, e eu acho que também é um pouco que a gente falou antes, né? Ajudar o empreendedor a ir complementando, trazendo mais gente para o time para ir cobrir uns blind spots. Tá bom, você é um trailblazer, é um cara que gosta de desbravar, fazer coisa nova, você precisa ter um COO junto com você, precisa ter alguém
para fechar essas iniciativas, para fazer a gestão, ver os avanços, cobrar os times. Então, você vai trazendo peças para maximizar a performance do time, né? Essa é uma visão que o empreendedor normalmente não tem na partida. E também eu acho que a barra em termos do que é uma pessoa excepcional, ela vai mudando muito ao longo da jornada empreendedora. No começo pode ser, pô, o teu vizinho, teu colega de faculdade, etc., é um cara excepcional. E daí quando você está lá no dia a dia, na trincheira, você começa a ver que, pô, não é mediano, não é suficiente, não está resolvendo, vai trazendo mais gente, aí você vai subindo a tua barra também. Então eu vejo é muito legal ver essa jornada com todo empreendedor, de virar uma pessoa, um gestor melhor de gente, um melhor recrutador, um melhor percebedor de talento e alguém que destrava esse talento dentro da organização. Então, eu acho que no fim, falar que eu mudei de lado da mesa, eu nem considero tão assim, porque eu ainda me considero muito no epicentro lá do founding team, mas eu acho que essa experiência para mim ajudou mais a consolidar os aprendizados que eu tive nos tempos de Endeavor do que a trazer outros modelos, outras coisas, né? E talvez só para completar, acho que uma coisa muito interessante, que quando eu estava na Endeavor, os modelos de administração e gestão que eram os mais admirados no mundo, era muito o modelo da GE, o modelo da Ambev, que eram modelos muito fortes em processo, em excelência operacional e tal, mas que se revelaram obsoletos, porque eles matam toda essa parte da inovação, da experimentação, só que eu acho que, para mim, uma coisa muito legal de ter tido a exposição para esses modelos todos, eu acho que o modelo bom é o modelo que consegue conciliar essas coisas. Eu também vi muita startup morrer na praia porque fica tendo tanta ideia que não constrói as coisas, não tem a disciplina da execução. E eu vejo que as startups que acabam dando certo são as que conseguem conciliar, o que parece impossível, né? Mas você vê os grandes gigantes de tech, como Amazon, Google, etc., conseguem fazer isso, né? Conseguem manter um pace de inovação imenso, ao mesmo tempo em que tem uma excelência operacional admirável, né? E a gente achava, talvez até tão perto quanto 10 anos atrás, que essas coisas eram impossíveis, não dava para conciliar você ser uma empresa de excelência operacional e forte inovação, né? Hoje a gente tem muitas referências que mostram que dá. Então eu vejo que os founders seguirem essas boas referências ajudam eles a serem muito mais efetivos na função que eles têm para fazer. Fantástico. Eu concordo muito contigo na parte que tu falou quando você vê a excelência na prática e você consegue ver, pegar o termômetro do que é excelência e ver o que é alguém funcionando em altíssima performance, né? Como se você jogasse basquete aqui no bairro e é o melhor cara do basquete, de repente entra o Kobe Bryant ou, né, o LeBron James e entra na casa e vê, pô, esse cara aqui é outro nível de excelência, e aí você vê que é possível chegar no outro nível de excelência. Eu acho isso incrível, e me lembrei de perguntar uma coisa para você, que você está também em boards de empresas tradicionais, empresas que estão lá inovando, buscando novos caminhos. Como é que você lida com esse mundo corporativo mais, como você mesmo falou, às vezes estruturado, né? Eu acho que no Brasil toda a gestão brasileira é baseada na eficiência operacional, né? A gente adora Seis Sigma, qualidade total e tudo mais. Tem uma herança industrial, né? De Gerdau, Votorantim, né? Todas essas empresas são os campeões aí. Mas como é que você, num board, que é um lugar importante de tomada de decisão, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os boards também são mais lentos e tudo mais. Como é que você lida, como é que você administra isso? Eu acho que é uma combinação de coisas. Assim, eu vejo poucos founders que têm disposição para participar de board de empresa madura e consolidada. E eu, honestamente, acho que a maior parte dos boards é bem mais chato do que legal. Assim. Se pegar assim, as empresas grandes, listadas, etc., eu acho que assim, tem uma menor parte dos boards que cria um ambiente muito mais dinâmico, muito mais aberto, onde as participações contrárias são ouvidas, respeitadas e colocadas em prática, né? Acho que são as exceções, infelizmente, mas são os que funcionam melhor. Então, eu acabei com 2 boards que têm muito essa característica, assim,
Então, apesar de muitas vezes eu ser uma voz mais contrária, tem um ambiente bom para ter essa conversa, e saem coisas boas dali. Saem diretrizes para o management, saem priorizações diferentes. Então, a gente vê empresas grandes que trabalhavam naquele modelo super tradicional que a gente estava falando, né? Qual que é a meta para o ano que vem? É tanto de faturamento, tanto de EBITDA, vamos desdobrando tudo para trás e aí sabe o que cada um vai fazer. Agora estamos fazendo menos isso. A gente está trabalhando nas empresas grandes por OKR. Quais são as metas estratégicas para o quarto? Encurtamos ciclos. Isso a gente está fazendo tanto na Localiza quanto no Boticário, onde eu estou. Então, eu acho que são coisas muito legais, assim, e ver a transformação que essas empresas passaram desde que eu cheguei. Eram empresas, como quase todas no Brasil, que 3, 4 anos atrás, as competências digitais estavam em larga escala fora de casa. Eram empresas que as áreas de TI, né, a TI era aquele negócio que a gente brinca que quer dizer tempo indeterminado, né? Era aquela areazinha lá nos fundinhos do quintal que ficava tomando pedido das outras áreas e tinha muita dificuldade de entregar. E passamos por uma revolução. Tiramos a turma do quartil dos fundos, colocamos na linha de frente da geração de valor, internalizamos as competências, né? Nessas duas empresas saímos ali de por volta de 200 pessoas, que eram muito mais gerentes de projeto, contratando empresas de fora para escrever o código, para fazer arquitetura de dados, internalizou tudo isso. Nessas duas empresas hoje estão com 1.500, 2.000 pessoas em tecnologia, com todas essas competências dentro de casa. UX, UI, Data Science, tudo que uma startup olha. Tem os POs, tem os squads, estão trabalhando metodologia ágil em escala. Então foi muito legal para mim participar de toda essa evolução, essa revolução, na verdade, de transformar todo o modelo de gestão e de criação de produtos e de atendimento e tudo mais, né? Então, para mim, tá sendo muito legal a jornada nessas duas e muito construtivo também, porque no final das contas, se a startup der muito certo, ela também pode acabar terminando num IPO, vir uma empresa listada. Então, entender como é que isso funciona, como é que é a governança, como é que é um bom conselho de administração, eu acho que também é útil para também trazer isso um pouco para as startups que já estão lá em série A, série B, série C, mirando para frente, criar uma dinâmica boa de conselho, né? Porque eu acho que conselho também, muita startup tem conselho muito ruim. Muito ruim. Assim, é comum você ter startups que o conselho é um monte de gente com viés puramente financeiro e não funciona. É bom ter alguém com viés financeiro, mas tem que ter alguém com viés de cliente, ter alguém com viés de produto. A mesma forma que eu falei lá no conjunto de competências dos founders, você deveria ter isso no conselho. O conselho deveria ser diverso e deveria compor todas as competências estratégicas para o sucesso de longo prazo da companhia. Eu vejo muita startup que o conselho é só um monte de gente, um monte de officer do VC. E a discussão não fica boa, porque você fala pouco de produto, você fala pouco da inovação, você acaba falando muito mais da parte financeira, que é um pedaço importante, não dá para negligenciar, mas não é o único pedaço, né? Então eu acho que o conselho, quando ele é bem diverso, ele é muito bom para o founder, ele ajuda, traz muita perspectiva. Então, assim, eu tenho gostado das minhas experiências, mas eu não recomendo para todo mundo, não. Eu te entendo. Eu acho que muitas vezes o conselho de startup fica com uma sensação de criança apresentando o boletim escolar para os pais. E não é um debate vivo e onde o founder sai da reunião falando, pô, apanhei um pouco aqui, mas tirei valor, e vice-versa, né? Pô, a gente está fazendo progresso, estamos tendo as conversas importantes que a gente tem que fazer. É difícil encontrar essa dinâmica, e vem muito também dos founders terem essa... Eles não têm referencial, como você falou, né? Eles não têm referencial, às vezes não sabem como fazer um conselho legal, né? É isso. E a dinâmica também, você estabeleceu uma boa dinâmica desde o princípio, né? Eu acho que na maior parte da cabeça dos founders, eles enxergam que eles vão para o conselho para prestar conta. É isso. E o conselho está lá para ajudar a construir o futuro da companhia. Então, o conselho trabalha para a companhia. O conselho não está lá para ficar cobrando o founder, né? Então, quando o founder muda essa cabeça, fala, pera lá, deixa eu usar meu board, deixa eu aproveitar o que os caras sabem, o que eles podem contribuir para gerar conexão, para usar como sounding board para alguma iniciativa. Então, criar uma relação diferente. E muitos dos membros do conselho também não estão, às vezes, nem acostumados a trabalhar desse jeito e também gostam.
Na hora que você aciona o cara para trocar ideia, "Pô, tô pensando em ir para cá, o que que você acha?", não sei o quê, você cria uma relação muito mais construtiva e de parceria, que eu acho que ajuda o founder e a companhia a chegar muito mais longe. Perfeito, perfeito. Paulo, pô, já eu ia longe aqui porque tem muita coisa legal para a gente cobrir, mas eu acho que a gente conseguiu pegar vários insights teus aí sobre esse mercado, bem além até do que a gente se propunha, e eu queria te agradecer aí a seu tempo, a sua disponibilidade, também por tudo que você está fazendo aí nos bastidores do nosso ecossistema, que é super importante para a gente criar aquilo que a gente almeja aqui como Brasil, que eu sei que você também é um idealista aí e olha positivamente para o futuro, como a gente. Então a gente precisa de mais pessoas como você aí apostando, e não só apostando com capital, mas apostando com o capital mais escasso que a gente tem, que é o teu tempo, a tua energia, o teu foco. Então, te agradeço aí por tudo e especialmente pela tua contribuição aí para o nosso mercado. Ah, bacana. Eu que te agradeço. Acho que o empreendedorismo e as startups são o caminho para melhorar o país, seja no campo social ou tecnológico. É assim que a gente vai resolver os problemas. Então, fico muito feliz de dar qualquer contribuição aí para tentar avançar esse ecossistema.